o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo de número 6. O estudo de hoje tem a ver com este hino, com o texto inicial de Mateus, capítulo de número 28, 18 a 20. Então, nós vamos estar falando sobre a vida do evangelista Filipe. A vida do evangelista Filipe. Então, Atos, capítulo 6, eu vou ler do verso 3 ao 5, depois eu vou ler do verso de número, do capítulo 8, 26 a 38, e por fim, 21, verso 8 ao verso 9. Então, são 3 partes dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos, capítulo 6, do verso 3 ao verso 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, quem são as pessoas aí que foram escolhidas para ocupar a diaconia? São 7, tá? Então, olha aí, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, depois Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Ele é originário de Antioquia. O segundo texto, capítulo de número 8, verso 26 ao verso 38. Uma leitura um pouco mais longa, capítulo 8, 26 a 38. Um desses personagens citados no capítulo 3, agora descreve-se um momento, um episódio da sua vida. 8:26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, do qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis que aqui há água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram da água e Filipe batizou o eunuco. Até aí. Agora o capítulo de número 21 de Atos, lá na frente, 21, verso de número 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Diz assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, capítulo 21, verso 7 ao verso 9. Acharam aí? Mesmo livro de Atos. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7,
ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, tem aí. Vamos orar? Pai Santo, precisamos sempre da Tua direção, iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, e peço perdão por falhas, por faltas, pecados que praticamos, mas usa-nos como instrumento do Senhor para levar a palavra, o ensino, a instrução à Tua igreja nesta hora. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre cada um de nós, os que estão ouvindo, os que estão nos assistindo em suas casas, sejam beneficiados e abençoados também por Ti na comunhão dos santos. A despeito desse momento virtual, abençoa os que estão aqui e os que estão em casa também, porque a Tua palavra é livre, ela não está presa, ela pode produzir algo surpreendente na vida tanto dos que estão aqui, quanto na vida daqueles que nos escutam com atenção e com desejo de crescer espiritualmente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o tema, a vida do evangelista Filipe. Vocês viram aqui que aparece o nome dele no capítulo 3, com mais outros 6 personagens. Aparece uma história, uma narrativa dele em Atos capítulo 8, quando ele tem um momento com um alto oficial da Etiópia, né, da região da África, e, por fim, uma descrição de um encontro na casa de Filipe, que tinha filhas aí. É interessante a Bíblia destacar aí o perfil das filhas dele, né? Que as filhas eram, além de serem, como diz aqui o texto, as filhas eram donzelas que profetizavam. Aqui a profetização é anunciar a palavra, é comunicar a palavra do Senhor. As filhas também tinham esse desejo de anunciar a palavra do Senhor. Irmãos, então, vamos pensar aqui. Primeiro, Filipe, ele era um diácono. E um diácono evangelista. E muitas pessoas, às vezes, acham que, puxa vida, só os pastores é que podem pregar, né? Só os pastores é que podem anunciar. Na verdade, irmão, embora todos nós tenhamos um chamado para a salvação, todos nós temos também um chamado para a proclamação. Não somente os pastores, os missionários, os presbíteros, né, os diáconos, mas todos nós. Aqui, de maneira específica, aparece a figura de Filipe. Ele era um diácono evangelista, porque lá no capítulo 21 vai destacar isso, Filipe, o evangelista, né? E esse perfil de Filipe é para nós a grande referência nos dias de hoje. Esse estudo que eu quero compartilhar com os irmãos tem por objetivo mostrar que cada cristão é responsável por viver uma vida que glorifique a Deus e pregue o Evangelho na intenção de ganhar almas para Cristo. Né? Então, o propósito final é sempre esse: edificar as nossas vidas e levar a palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Né? Como e por onde você pode começar a ter uma vida que glorifique a Deus e que seja um verdadeiro embaixador de Cristo? Uma das biografias que melhor ilustra esse momento, essa história, é a vida de Filipe. Né? Mostra quando tudo começou e onde desembocou, onde afunilou todo esse processo do chamamento dele. Tá? E eu quero destacar, então, alguns aspectos da vida de Filipe, né, conforme a descrição do texto. Né? A vida de Filipe é marcada por alguns aspectos. Primeiro, é uma vida de caráter sólido. Voltando aí para Atos capítulo 6, aí numa interação com os irmãos presentes, né? Os que estão em casa não podem falar, né? Só escutar. Mas com os presentes aqui, no capítulo 6 que lemos aqui, como é destacado o caráter, a vida de Filipe? Quais são as marcas presentes no capítulo 6, do verso 3 ao verso de número 5, acerca da vida de Filipe, que também está relacionada aos seus companheiros? E a gente pode destacar aqui, verso 3, que Filipe, primeiro, era um homem de boa reputação. Segundo, era um homem
cheio do Espírito Santo. Terceiro homem, cheio de sabedoria, né? E ainda há uma outra descrição, um pouquinho mais à frente, porque vai dizer que, lá no verso 7, que eram homens cheios de fé. Então, a gente pode identificar, a primeira coisa aqui, irmãos, para a gente ser usado por Deus, a gente precisa dessas características. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Se é cheio do Espírito Santo, a gente tem que estar vazio da gente mesmo, né? Porque se a gente estiver cheio da gente mesmo, a gente só vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque cheio da gente mesmo é cheio da carnalidade. E a gente sabe quais são os pecados destacados da carne, que são descritos em Gálatas, capítulo de número 5. Né? Então, Filipe era esse homem. Falavam bem dele, boa reputação, cheio do Espírito Santo. É um homem que tinha sabedoria. A sabedoria é distinta da inteligência ou do conhecimento. Porque você pode ter conhecimento e não ser uma pessoa sábia, né? Ele era um homem sábio, né? E tinha a disposição de servir. Por isso que ele foi escolhido entre aqueles 7 que haveriam de servir as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição dos elementos lá, das necessidades que havia. Então, a gente tem essa característica. Outra questão é que ele foi eleito como um diácono, né, devido ao seu caráter. Ou seja, se ele foi eleito, aqui tem a descrição de que a igreja havia orado, os irmãos haviam orado, haviam tido um pleito, uma plenária para eleição, né? Ele foi eleito para esse fim, para servir, e ele entendeu de fato que o chamado dele, juntamente com essa questão do atestamento, o fato da igreja atestar, elegendo, corroborou para que ele pudesse cumprir a sua missão com tranquilidade. Aí, irmãos, eu destaco o seguinte: às vezes ocorre que a pessoa ela tem o cargo, mas não tem o chamado. Se as duas coisas caminham bem, se ela tem o chamado, um senso de vocação daquilo que Deus deu para que ela faça, e ela tem juntamente com isso o cargo, a função eclesiástica, ou a função eleita, gente, que belezinha. Ocorre tudo bem, mas muitas vezes a pessoa ela tem o cargo, mas não tem o chamado para cumprir aquilo. E se não tem chamado, às vezes vai cumprir aquilo com muito esforço, ou não vai cumprir aquilo com excelência, porque tem o cargo, mas não tem o quê? O chamado. E isso, vez por outra, acontece nas nossas comunidades. E outra coisa que marca a vida de Filipe é que a sua própria vida fazia com que as pessoas falassem positivamente a seu respeito. Quando fala que ele era uma pessoa de boa reputação. Hoje, parece que a gente está precisando mostrar cada vez mais acerca dessa nossa boa reputação. Às vezes a gente escuta situações que você fala assim, fulano de tal, você já começa a pensar 2 vezes sobre o fulano de tal, porque esse fulano de tal, às vezes, não... fulano de tal vai fazer isso. Esse aí já tem um ar de, nossa, mas logo ele, que tem, às vezes, alguns problemas, Então, ele era alguém que alguém falava de Filipe e não ficava pensando 2 vezes se acompanharia a realização daquilo que ele faria ou não, porque ele era uma pessoa de boa reputação. Isso mostra o caráter de Filipe. Então, um dos destaques da vida de Filipe que chama a nossa atenção é esse conjunto de coisas boas, de virtudes espirituais. E como hoje nós carecemos de que os crentes preservem essas virtudes espirituais em suas vidas. Segundo, é uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo. É uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Vamos ver capítulo 8, verso de número 29. 8, 29. O que vai falar de Filipe? Os irmãos aqui leiam o texto comigo aqui. Tá? 8, 29. Vamos ler lá juntos, irmãos? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ok.
Aí, lá no capítulo 6, nós temos a descrição das características daqueles 7 homens que haveriam de ser escolhidos como diáconos. Dentre elas, que fossem homens cheios do Espírito Santo. E agora a gente tem em Atos capítulo 8, verso 29, dizendo que o Espírito de Deus estava falando ao coração de Filipe, e diz o texto que Filipe ele discerniu a direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Filipe é aquele que está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo, a gente sempre atrela a ideia, né, de que há uma manifestação de dons, uma efusão de glossália, de línguas, de profecia, de revelação. Gente, aquilo que o Espírito Santo vai fazer na vida da gente é principalmente conduzir-nos à palavra, às Escrituras. Essencialmente é isso. Ele vai selar a nossa vida, ele vai nos guiar a toda a verdade, ele vai nos convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, ele vai nos consolar, como diz João capítulo 14, João capítulo de número 16, mas de maneira em específico, na vida de Filipe, nós temos o Espírito Santo guiando a vida do evangelista. Né? E aí mostra uma questão de sensibilidade. Eu já ouvi uma comparação que faz uma distinção entre a pomba e o urubu. O urubu, quando ele está no ar assim, o que a gente subentende? Quando o urubu está rodando por cima assim, a gente está pensando, ixi, pode ser que a gente não sinta o cheiro, mas certamente tem carne podre ali. Carne podre. E se a gente for comparar uma pomba, ela é uma ave assim, que ela é tão sensível que se tiver uma pomba por perto, qualquer movimentozinho, o que acontece? Ela se assusta, né? Ela se assusta, né? A gente sabe que pomba também tem alguns problemas, né? Tem algumas, às vezes, traz até algumas doenças, né, respiratórias, né, por conta, às vezes, do volume de pombas que se tem em determinado lugar. Mas é interessante que a Bíblia faz sempre uma comparação do Espírito Santo vindo sobre a vida de Jesus em forma corpórea de quê? De pomba. Então, se a gente fizer uma análise, o urubu está onde tem carniça. Se você se lembrar, quando Noé soltou uma das aves não voltou, por quê? Porque ela pousou onde tinha, mas enquanto elas voltavam é porque não tinha onde pousar. Mas quando não voltou, é porque ficou, porque tinha podridão. E você se lembra que quando Noé, Deus mandou que ele tivesse com a sua família na arca, toda a raça humana presente naqueles dias foi dizimada. E quando as águas baixaram, após os 40 dias, o que restou? Podridão. Então as aves foram e tinha comida. Podridão. Gente, o crente ele tem que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É como essa pomba que é sensível, qualquer movimentozinho, nós precisamos dessa sensibilidade, dessa percepção, né? E é por isso que eu vejo na vida de Filipe uma marca assim imprescindível, que é necessário que nós entendamos nos dias de hoje. E você se lembra de Hebreus capítulo 3, que Deus chama a atenção do povo hebreu pela falta de sensibilidade. Quando ouvis a voz do Espírito Santo de Deus, o que eles não deveriam fazer? Não endureçais os vossos corações. Mas o que estava acontecendo com Filipe? Ele estava endurecendo ou ele estava sensível? Sensível. E, gente, quando a gente não se torna sensível à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo vai trazer problema para nós.
E muitos crentes, às vezes, não conseguem perceber isso. Se a gente não estiver sensível à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar desprovidos de todos os benefícios que, praticamente, a graça manifestando sobre nós vai agir de maneira com que o Espírito Santo... Se eu estou endurecido, eu não vou ser consolado. Se eu estou endurecido, eu não vou ser guiado. Se eu estou endurecido, eu não vou ter o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não estou endurecido, eu não posso nem apresentar uma adoração a Deus que deve ser feita em espírito e em verdade. Então eu vejo aqui na vida de Filipe uma marca imprescindível, uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo, né? O crente que leva a sério a vida cristã escuta, distingue quando o Espírito Santo fala. Segundo, ele obedece às orientações do Espírito Santo. Quando no verso de número 29 fala: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha só a resposta rápida de Filipe no verso 30. Vamos ler? Verso 30. O que ele fez? Vamos lá? Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Imediatamente, oh, Deus, o Senhor está falando? Estou obedecendo. E quantas vezes Deus está falando com a gente está o quê? Está duro, né? Está duro, está insensível, não está ouvindo o que Deus tem para nos ministrar. Então, Filipe é alguém que nos ensina, irmãos, e ele deixa que o Espírito Santo tome a iniciativa em sua vida. E perguntou logo a pessoa que estava próxima: compreendes o que vens lendo? Eu fico pensando na rapidez com que tudo isso está acontecendo. E a sensibilidade de Filipe para perceber esse redirecionamento na sua vida, porque ele coloca ele diante de alguém que precisava ouvir o Evangelho, né? Ouvir a palavra do Senhor. Terceiro, Filipe é uma pessoa impregnada pela palavra. Impregnado pela palavra, capítulo 8, verso 35, né? À medida que ele está nessa jornada, e ele se encontra agora com um alto oficial da rainha de Candás. Quem é esse alto oficial? É um eunuco, né? Ele era um negro, ele era da Etiópia. Etiópia era África, então ele era um negro. Então pensa na figura de um negro, tá? É um negro que está ali sendo abordado por Filipe. E ele é um alto oficial. Lembra daqueles filmes lá do Egito, da Grécia, né? Pensa numa carruagem, tá? A gente consegue ter algumas imagens mentais sobre isso. Ele está, então, nessa carruagem. Filipe, então, está correndo, a carruagem está andando, e ele alcança essa carruagem e pergunta, pensa você aqui: Senhor, o que você está lendo? O que você está lendo? Aí ele responde para Filipe, ele fala: compreendes o que vens lendo? Aí o eunuco responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, pense nessa imagem, Filipe correndo, a carruagem andando, porque nada parou. O que você está lendo? Você está entendendo? Aí o outro fala assim: não estou entendendo, é preciso que alguém me explique. Olha só, parece até loucura essa descrição bíblica, né? Mas é o que está sendo narrado aqui. E aí, o que acontece? E aí diz que a passagem pela qual o eunuco estava lendo era acerca do profeta Isaías, capítulo de número 53, falando da ovelha muda que foi levada para o matadouro, né? Pegando o seu tosqueador, e como a ovelha muda não abriu a boca, fala da humilhação. E aí toda essa profecia de Isaías 53 havia se cumprido em quem? Em Jesus. Já tinha acontecido o fato. Jesus, anunciado lá em Isaías, 740 anos antes de Cristo, aí Jesus vem, é a ovelha muda, ele é essa ovelha que é apresentada no Gólgota, ele morre na cruz, ele ressuscita de entre os mortos, ele dá essa comissão destacada em Mateus capítulo de número 28, 18 a 20,
e agora ele é ressurreto, ele é assunto aos céus. Atos de número 1 fala que ele sobe aos céus, né? E aí agora os discípulos estão pregando Jesus. Aí Filipe, que tinha tido contato direto com Cristo ressurreto, está falando: eu sei. Ele sabia o que estava descrito em Isaías, ele tinha tido contato direto com a pessoa de Jesus, e agora ele tem alguém que está falando assim: me explica sobre isso, me fala sobre isso. E, gente, que maravilha, porque Filipe, ele se presta na condição de explicar. O que a gente pode tirar aqui de lição? Que Filipe é uma vida impregnada pela palavra. Gente, se eu conheço a palavra, eu tenho que falar. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho o que falar. A boca fala, está cheio o coração. Se eu conheço a Cristo, eu tenho o que falar de Cristo. Se eu não conheço a Cristo, eu não tenho o que falar. Embora que Paulo vai dizer em Filipenses que muitos até falam de Jesus por inveja, por ganância, né, por más intenções. Mas a intenção aqui de Filipe, irmãos, obedecendo à direção do Espírito Santo de Deus, era de comunicar a palavra a quem precisava de fato ouvir a palavra. Isso nos mostra até um ato da soberania de Deus, né? No meio de tanta gente naquele dia, naquela hora, Deus mandou logo na pessoa do eunuco. Porque Deus tem um plano, e Deus sabe a quem e quando os seus eleitos haverão de ser alcançados. Nenhum será perdido, ninguém vai ficar para trás, mas é importante que nós tenhamos a consciência de pregarmos essa palavra e de explicarmos, de comunicarmos essas verdades a quem precisa ouvir dessa mensagem. O crente que leva a sério a vida cristã conhece o conteúdo das Escrituras, sabe o contexto das Escrituras. Quando o eunuco está lendo, Filipe sabe, você está lendo uma profecia que foi dada por Isaías, né? Hoje a gente sabe que é o capítulo 53, mas lá atrás não tinha essa descrição de capítulo. Só eu sei qual é a profecia. E essa profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. Então ele tinha esse conteúdo, ele sabe como explicar Cristo nas Escrituras. Gente, esse livro que nós temos em mãos, o Velho e o Novo Testamento, não é nada mais, nada menos para que a gente explique Jesus. Porque o Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus. O Novo Testamento aponta para quem? Jesus. Aí, quando a gente olha para Apocalipse, aponta para quem? Jesus. A nossa grande questão, como diz o reverendo Jeremias, é que nós estamos entre o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 21 de Apocalipse. Porque os únicos períodos bons das Escrituras é Gênesis capítulo 1. Deus foi criando, Deus colocou Adão e Eva naquele jardim, e até antes do pecado estava tudo bom. Entrou, o pecado estragou tudo. Aí, praticamente, de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo de número 21, gente, é só luta. É só luta, é só problema. É só aflição, é só tribulação, é angústia e tal, né? E você tá no meio dessa luta. Então a gente tem 2 capítulos lá atrás que falam de coisa boa, tem um capítulo lá na frente que vai falar de coisa boa. Em onde nós estamos? Nós estamos entre o 3 e o 21. E você está achando que a sua vida está difícil? Nós estamos nesse meio aí, gente. Você e eu estamos nesse meio aqui. Ah, minha vida está difícil. Você está no meio disso tudo aí. É por isso que Paulo vai dizer lá, né, a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Então, Timóteo é alguém, gente, que sabia das Escrituras, que sabia que as Escrituras apontavam sobre Jesus. Isaías capítulo 53 mostra isso, e ele está comunicando as verdades de Deus no livro de Isaías. Quarto, Filipe é uma vida que se encaixa perfeitamente no plano soberano de Deus. Né? Como eu disse aqui, né? No verso de número 26, ele tem o que dizer,
Deus o direciona, né, e ele se levanta, se dispõe para fazer o que tem que ser feito. Ele obedece os atos soberanos de Deus, né? Deus dispôs diante de Filipe o que o etíope estava lendo naquele momento. Deus dispôs que Filipe estivesse ali naquele momento. Foi Deus que colocou aquelas duas pessoas naquele lugar, naquela hora. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Foi Deus que determinou cada detalhe para que a história se desenvolvesse com bom êxito. E qual foi o bom êxito dessa narrativa? Veja lá no capítulo de número 8, volta lá, capítulo de número 8, quando nós olhamos lá no verso de número... deixa eu ver aqui. Verso de número 37 e verso de número 38, que diz assim, vamos lá, 37 e 38. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Qual foi o resultado dessa intervenção de Deus sobre Filipe, da obediência dele e da disposição dele em explicar acerca das Escrituras? Qual foi o resultado disso? A conversão do eunuco. Dona Beth, me permita fazer aqui uma comparação. A Dona Beth, juntamente com os meninos, tem vindo aqui a nossa igreja. A Dona Beth, ela veio aqui um dia que o templo estava fechado. E nós estávamos fazendo aqui a transmissão dos cultos, né, e não podia entrar ninguém, né, então ela passou aqui, viu a igreja fechada. Depois um dia voltou, né, Dona Beth? Voltou, e logo quando ela voltou, marquei uma visita na casa dela e fomos lá, tivemos uma conversa com ela gostosa. Depois voltei lá na casa dela de novo. Foi um momento muito precioso. E hoje Dona Beth está aqui. Eu tenho certeza que Dona Beth não volta mais para o mundo lá atrás. Volta, Dona Beth? Para o mundo? Não volta, né? Voltar para o mundo agora é caminho em direção a quem? A Deus, a Jesus. Agora, eu não tenho como não crer que Deus já sabia disso tudo quando? Bem antes. Então as coisas vão acontecendo na nossa vida, no tempo e na história, de acordo com os planos eternos de Deus. Foi Deus que pôs a Dona Beth na minha vida, eu na vida da Dona Beth, e outras vidas, e assim acontece. Para que o plano maior se cumpra, que é o quê? Alcançar vidas. E essas vidas serem transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. O que aconteceu com o eunuco? O eunuco teve esse encontro com Filipe, que explicou a palavra, e ao final dessa conversa, olha só a declaração de fé do eunuco. Verso de número 37, a parte final. O que ele disse? Olha só a afirmação categórica dele. Creio que Jesus Cristo é o Filho de... Gente, o homem virou crente assim, ó. Não foi rápido? Tão simples. Às vezes a gente acha que é tão complicado falar de Jesus. Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista, eu não sou... Não, gente, é ter essas marcas aqui, está cheio do Espírito, cheio da palavra, disposição de obedecer, né, saber que Deus está no controle de todas as coisas, você comunicar aquilo que Deus colocou no seu coração, o que você já sabe, para que o outro possa ouvir do Evangelho. E Filipe ouviu. E, gente, não tem preço que pague quando a gente entende o plano da salvação. Os antigos aí sabem de um cântico que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada,
Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. O eunuco passou a ter morada onde? No céu. E é interessante, porque os missiólogos entendem que, no contexto do Novo Testamento, o Evangelho tenha chegado na África por meio de quem? Do eunuco. Lá no Velho Testamento, havia a presença da rainha de Candace, que ficou impressionada com aquilo que ela viu na casa de Salomão. Lá no Velho Testamento, você tinha os etíopes, destacados etíopes ali, egípcios também, que, na verdade, eles eram contra, e algumas sentenças de Deus eram contra o povo egito, o povo do Egito e o povo da Etiópia. Quando tem sentença contra, por quê? Porque o povo não quer nada com Deus. E, no contexto do Novo Testamento, entende-se que a chegada do Evangelho na vida do etíope fez com que, através dele, o Evangelho chegasse onde? Na África. Já que ele era um oficial da Etiópia, que está no norte da África, né? Ele voltando para a África, está lá. E há uma história que alguns dizem, né? Você já ouviu falar da questão da Arca da Aliança? A Arca da Aliança que foi levantada, né, nos dias de Moisés, percorreu vários períodos. Alguns estudiosos, né, acham que a Arca da Aliança ela estaria na região da Etiópia. Não sei se você sabia que hoje alguns judeus estão voltando para Israel, já que a rainha da Etiópia esteve com Salomão. Alguns atribuem que existe uma linhagem judaica de negros, e dentre eles há uma comunidade, isso eu ouvi algum tempo atrás, uma comunidade etíope que são extremamente fiéis à Torá, à lei judaica, e são judaizantes, não creem em Cristo, mas tem toda aquela cultura voltada para o Velho Testamento, né, mostrando assim uma devoção a Deus, ao Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Isso mostra, irmãos, que quando a gente é usado para levar o Evangelho para outra pessoa, o Evangelho pode chegar a outras tantas. É por isso que a Bíblia fala acerca de que quando nós pregamos, nós podemos frutificar a 100 por 1. Você prega para alguém, às vezes aquela única pessoa que você pregou, às vezes ela vai pregar para tantas outras pessoas que você não tem ideia quantas pessoas ela pode alcançar, porque Deus está usando a vida dela. Assim foi com Filipe. Por fim, irmãos, Filipe é uma vida comum, como de qualquer um de nós, que se coloca nas mãos de Deus. Então, quem quer ser usado por Deus, vai ser usado por Deus. E não tem essa, eu não tenho cargo, então, porque não tenho cargo, eu não posso servir. Não. Pregar não é empecilho para ninguém. Anunciar não é empecilho para ninguém. Manter-se uma vida cheia do Espírito Santo, a única coisa que pode impedir isso é o pecado nas nossas vidas, na sua vida. Então, o que nós precisamos entender? Que Filipe era como qualquer um de nós, e que, sendo usado pelo Senhor, vai ser instrumento para alcançar a vida de outras tantas pessoas. Deus trabalhou na vida de um homem comum, como Filipe. Filipe enfrentou temores, dúvidas, né? Mas dispôs-se a estudar, a evangelizar, a falar da palavra do Senhor e a servir. Lembrando, irmãos, que Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. E Deus nos chamou para as boas obras. E essas boas obras é a pregação do Evangelho. Deus te chamou, a graça veio sobre você para que você fale do Evangelho para outras pessoas. Eu tenho um livro chamado Memórias de um Pastor Comum. E esse livro fala da história de um pastor, Tom Carson. Esse livro foi muito
muito importante na minha vida, lá pelos idos de 2013, 2014. Depois de passar um momento muito difícil na minha vida, e esse livro me chamou muito a atenção. Porque muitas vezes nós ficamos assim naquele glamour de eu quero ser pastor, ou eu quero ser um crente renomado, alguém de expressão. Aí, depois que eu li aquele livro, irmãos, aquilo baixou a minha bola de um jeito que foi tremendo, porque é a história de um pastor que foi pastor no Canadá, um pastor batista. Ele esteve dos dois lados, ele esteve pastoreando na parte francesa e na parte inglesa. E ele passou por muitas dificuldades, muitos enfrentamentos, muitas lutas, né? Mas onde ele passava, ele deixou boas marcas. E depois que esse pastor veio a falecer, foi interessante porque os filhos dele escreveram a história do pai. Os filhos redigiram a história do pai. Então, ao deixar esse registro da história do pai, foi interessante por quê? Porque ele marcou a vida de muitas pessoas, mas o grande legado que ele deixou foi os filhos temendo ao Senhor, amando ao Senhor, a despeito de todas as dificuldades e lutas que ele passou. E ele tinha um hábito: quando ele passava por alguma situação difícil, de perseguição, de oposição, ele não contava isso aos filhos, ele contava a Deus. E ele e a esposa fizeram um voto de não passar nada daquilo que eles passavam com dificuldade, finanças, recursos. Eles não falavam nada com os filhos, eles fizeram um voto. E depois que esse pastor Tom Castro veio a falecer, ele marcou tanto a vida dos filhos que os filhos escreveram sobre ele. E o nome do livro é Memórias de um Pastor Comum. Alguém que não quis o holofote eclesiástico. Alguém que não quis o brilho, né, dos aspectos políticos, daquela questão dos homens, mas ele quis sempre deixar a marca de que ele era alguém que seguia e serviu no nosso Senhor Jesus Cristo. Entendo que assim também foi Filipe. Nós temos aí depois as marcas do capítulo de número, no capítulo de número 21, que você vai ver lá no capítulo de número 21, deixa eu ler aqui novamente para a gente concluir, onde você tem a descrição de Lucas, que está escrevendo o texto e falando de Filipe, né? No dia seguinte, capítulo 21, verso 8, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 que ficamos com ele, tinha 4 filhas donzelas, que o quê? Profetizavam. Filipe viu, gente, o terror que aconteceu com Estevão, que era diácono. Você se lembra que Estevão foi o quê? Apedrejado. Ele viu horrores. Capítulo 8, 1 de Atos fala que a igreja ela foi perseguida e teve que se espalhar. Filipe deve ter passado por esse momento de ter que fugir com a família, caso contrário, haveria morte sobre ele também. As perseguições que houveram, as dificuldades, as incompreensões que houveram no contexto do Império Romano, e bem como as distorções que podem ter havido na igreja nesse início. Mas Filipe, agora no final, no capítulo de número 21, fala: Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Pregou e não perdeu a sua família, seus filhos. Tal qual citei aqui acerca do pastor Tom Castro. Gente, então, olha, olhando para a vida de Filipe, poderíamos observar uma vida cristã efetiva, que envolve soberania de Deus, testemunho pessoal, a obra do Espírito Santo, palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, uma vida de fé, né? E que Deus pode trabalhar através de você, como Deus quis e assim o fez, trabalhando na vida de Filipe. E Deus faz isso quando nós nos dispomos a meditar na palavra, memorizar a palavra, estudar a palavra, ler, ouvir, praticar e viver
esse santo evangelho que o Senhor tem nos dado. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que você possa ser um Filipe, ter as marcas de Filipe, um servo de Deus na sua vida.